Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de maio de 2021. Descobertos novos detalhes do livro egípcio sobre a vida após a morte, parte 4. Um investigador norte-americano descobriu novos detalhes sobre a coletânea de livros egípcios sobre a vida após a morte, conhecida como Livro da Respiração. Livro da Respiração é a designação dada a uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito. Neste contexto, a palavra respiração é metafórica para todos os aspectos desta vida que o falecido desejava sentir infinitamente na vida após a morte. O objetivo destes textos era ajudar o morto na sua ida para o outro mundo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. Os antigos egípcios tinham tanta certeza da existência de uma vida além da morte, que tinham toda a jornada mapeada. Recentemente, o professor norte-americano Foy Scalfi, líder dos arquivos de investigação da Universidade de Chicago, analisou pela primeira vez o primeiro livro da respiração. Aquilo que descobriu está descrito num estudo publicado em outubro na revista científica Journal of Near Eastern Studies. A análise de Foy Scalfi foi possível graças a uma doação do magnata norte-americano Edward E. Ayer ao Museu Field de História Natural, em 1894, de um artefato conhecido como papiro FMNH 31324. Os resultados da investigação revelam detalhes nunca antes conhecidos sobre as preparações dos egípcios para a vida no além, escreve o Ancient Origins. De acordo com as tradições egípcias, o primeiro livro da respiração era posicionado sob a cabeça do falecido, enquanto o segundo livro da respiração era colocado sob os pés. Scalfi descobriu que o primeiro livro da respiração foi criado através de um processo exegético cuidadoso, começando com uma seleção de feitiços do antigo livro dos mortos. Os feitiços escolhidos deste último livro tinham como objetivo preparar o falecido para conhecer o panteão dos deuses. O investigador sabe agora que o texto foi escrito e ilustrado por um único escriba. Scalfi diz ainda que no primeiro livro da respiração há vários casos em que o escriba cometeu erros. Existe uma confusão repetida de pronomes, sinais hieráticos e ordem de cópia, que Scalfi diz serem típicos ao copiar materiais de origem mais antiga. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece na questão 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados. Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós e todo um mundo, do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade, e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos, os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Comentário de Allan Kardec igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. No livro Libertação, capítulo 4, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala de uma cidade dos planos inferiores, onde o panorama é um dos mais desagradáveis, seja pelo local e a população, seja pela fauna e a flora. São descrições que nos causam medo e tristeza, tal é a situação dessa coletividade de sofredores.
A cidade está envolta em denso nevoeiro, em terreno acidentado e casario paupérrimo, decadente e sórdido, com exceção do templo e dos palácios do pessoal administrativo, que ficam num pequeno planalto, onde há ruas e praças bem cuidadas, cheias de povo e carros puxados por escravos e animais. Tanto os seres humanos e sub-humanos, como a flora e a fauna causam comiseração, tal é a degeneração em que se encontram. No ar, aquele ambiente de insegurança, ao presenciar-se aquelas fisionomias patibulares. Pigmeus aos magotes perambulam pelas ruelas, como que impulsionados por uma força estranha, que os move de um local para outro, sem destino. A ociosidade é a nota dominante. Multidões de seres sub-humanos são utilizadas para os serviços mais rudimentares, como trabalhadores de poucas possibilidades, em regime de escravidão. Para completar esse quadro entristecedor, essa população se traja de roupas imundas e fétidas. Entre os dirigentes predomina a roupa de cor escarlate, simbolizando bem o estado de agressividade que lhes é peculiar. Tudo é de causar pena, inclusive a flora, porque até as plantas são desagradáveis a olhar, mas o que mais amedronta é a grande quantidade de animais monstruosos, que se movimentam a esmo, como duendes. Nessa cidade purgatorial, 95% da população se dedicam ao mal e à desarmonia, não existindo crianças, como se Deus quisesse poupá-las de lugar tão desolador e inseguro. Os restantes 5% são constituídos de missionários do bem, em abnegado serviço de auxiliar aqueles que demonstrem arrependimento e propensão para a reforma íntima. Trabalham anonimamente, para não despertar revolta por parte dos senhores da colônia. Essa população de estropiados e malfeitores, escravos e carrascos, vive sob severa vigilância de um policiamento de pessoas de semblante feroz, mas parecendo felinos à procura de uma presa. Todos, entretanto, não passam de instrumentos da justiça divina, que utiliza o homem para corrigir o homem. A alimentação se dá através da vampirização dos fluidos dos encarnados que se afinem com as paixões rasteiras, sugando-lhes as energias, como se fossem lampreias insaciáveis. Essa cidade fica nas proximidades da crosta terrestre. O plano espiritual é um mundo de infinitas situações, de conformidade com as condições morais e intelectuais de sua população, que se agrupa por afinidade, mas, como aqui, lá também existem os que governam e os que são governados, segundo a condição intelectual que alcançaram. O importante dessa lição é que ela nos adverte para o perigo do envolvimento dessa coletividade de vampiros, que está bem próxima de nós, à procura daqueles que se afinem com as sensações inferiores, para se manterem aos mesmos. Como dizem os benfeitores espirituais, cada pessoa tem a companhia que deseja, segundo as suas inclinações. E diante dessa advertência, não podemos alegar ignorância, se formos conduzidos às cidades dos planos inferiores, ao desencarnar. Vigiemos, portanto, as nossas tendências, para que não desembarquemos nessas regiões de atrozes sofrimentos. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.